Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Segundo Lucas, capítulo 6, leremos o trecho muito conhecido como o homem da mão ressequida ou atrofiada ou seca. Cada versão, tradução nossa tem um subtítulo aí diferente, né? Versos 6 a 11. Versos 6 a 11. Diz assim a Escritura Sagrada: Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria alguma cura no sábado, a fim de acharem nele do que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então Jesus disse a eles: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E, ficando todos ao redor, disse ao homem: Estende a tua mão. Ele assim o fez. E a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Oremos, minhas irmãs e meus irmãos. Pai, eis aqui um pequeno trecho das Escrituras Sagradas, palavra revelada do Senhor. Pedimos ao Senhor que nos ilumine a cognição de cada pessoa, ilumine a capacidade de compreender, dá a nós a bênção de enxergarmos além da tinta do papel, além da literalidade, que a gente visite esse momento e que o Espírito do Senhor nos ensine na manhã de hoje, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, meus irmãos e irmãs, hoje, segundo domingo, no tempo da Quaresma, né? Eu sempre prego no tempo da Quaresma e rememoro os meus medos de criança e adolescente de Quaresma. Alguém já teve medo de Quaresma, gente? Eu tinha medo de Quaresma absurdamente, né? Meu Deus do céu. Quaresma para mim, reverendo, era época de mula sem cabeça, né? Era época de mula sem cabeça. Minha primeira namoradinha, vou contar para vocês, vou contar para vocês. Minha primeira namoradinha, eu era menino, né, gente? Sei lá, com 13, talvez 14 anos, sei lá, né? Pensando numa namoradinha, me apaixonei por uma menina, sabe? E ela morava relativamente perto da minha casa. Ai, gente, o nome dela era Enia, sabe? E aí, eu queria visitar a Enia, sabe? Então eu fui lá e vi que a Enia estava meio dando bola para mim assim, e eu meio apaixonadinho, né? Aí fui na casa da Enia por uma semana, né? Aí ela falou comigo assim: volta tal dia pra gente conversar. Aí eu fui para casa, né? E aí deu tal dia pra gente conversar. Na hora que foi o tal dia, começou a Quaresma. E ela marcou mais ou menos assim, umas 6 da tarde para eu ir lá conversar com ela, sabe? Mais ou menos umas 6 da tarde. E aí fui eu, né? Saí de casa e lembrei que era Quaresma e estava escurecendo. Até hoje ainda está me esperando. Nem na porta da casa eu passei. Você acredita? De tanto medo que eu tive. Pensa nisso. Pensa nisso. Bom, tirando as piadas de lado, né? É um tempo de preparo, né, gente? A gente cria uma cultura que ela é folclórica. É uma cultura folclórica. A Quaresma nada mais é que um tempo de 40 dias de introspecção. Só. Mais nada além disso. Tudo o restante é bobagem.
É um tempo de introspecção. É um tempo para que a gente olhe para dentro da gente. Talvez os medos que as pessoas colocaram na quaresma é o que encontraram dentro de si próprias. Inventaram um monte de coisa para ter medo da quaresma, né? Porque a quaresma é para que a gente se prepare para acolher o mistério da Páscoa, da ressurreição. Para entender que é possível viver mesmo atravessando momentos de morte, né? É possível Tito ter vida de qualidade depois de perder. É possível Mari e Vitor serem sustentados por Deus depois de sepultarem por Plínio do Luca, né? Então, é possível existir esperança mesmo quando atravessamos dores de morte. A maior mensagem cristã. Salvação, vida, mesmo quando a gente atravessa o mundo. Esse texto, ele é um texto que não é encontrado no Evangelho de João. É um texto exclusivo dos sinóticos, né? Eu não sei se todo mundo sabe o que é sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. São os três textos que praticamente, se nós colocarmos um texto ao lado do outro, por isso sinóticos, né? Na ótica você tem quase a mesma ordem dos acontecimentos, sabe? Você tem os textos muito parecidos, até porque Marcos é a base, o primeiro dos evangelhos, né? Depois, claro, os primeiros escritos neotestamentários foram as cartas paulinas. O primeiro que escreve sobre Cristo é Marcos, e Lucas e Mateus com certeza tiveram contato com o texto de Marcos para construir os seus textos. Então, são muito parecidos os textos, sabe? Por isso, sinóticos. Esse acontecimento é um acontecimento exclusivo nas narrativas de Mateus, Marcos e Lucas. E olha que interessante. Eu gostaria, diante desse acontecimento, que nós abordássemos por uma ótica diferente. Até porque pontos de vistas são muito importantes quando nós o tratamos no plural. Não dá para a gente ficar com apenas um ponto de vista. Nietzsche, filósofo alemão, posso correr o risco de errar na nacionalidade desse moço, não, né? Ele tem uma frase célebre que ele diz assim: um ponto de vista, olha que coisa mais banal, é a vista de um ponto. Se eu falasse isso para você ia falar assim: pastor Jorge está falando bobagem demais. Mas quando fala de Nietzsche, ninguém fala que falou bobagem, né? Quando fala de Nietzsche, a gente pensa, o que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que só o nosso olhar de avaliação, ou sobre um ponto, ou sobre uma situação, não é suficiente. A gente tem outros olhares que precisam ser considerados. E isso é importante para a vida e muito mais importante no que se trata quando vamos interpretar um texto bíblico. Tem vários outros olhares que precisam ser considerados, tá bom? Então, eu gostaria hoje de perguntar de qual ponto de vista enxergamos esse texto. Nós temos alguns personagens aqui, ou algumas personagens. E cada personagem também tem o seu ponto de vista, né? E eu gostaria também, antes de responder a primeira pergunta, de qual ponto de vista a gente vê o texto, tentar ver essa situação através dos pontos de vista existentes aqui. O primeiro deles, mais importante, é desse homem com a mão ressequida. Mão seca, mão atrofiada, que seja. A mão enferma, né? Mirrada, paralisada. Primeira observação aqui é um detalhe. É que essa palavra que está aqui na narrativa, tanto no texto de Lucas, de Mateus ou de Marcos, é a mesma palavra, se referindo à mão, é a palavra iad no grego, que não é só mão. Não é só mão. E isso é muito importante para a gente compreender a abrangência dessa situação. Esse homem não tinha só a mão ressequida, tá bom? A palavra mão aqui se refere a uma figura de linguagem que parte representa o todo. Ele tinha o braço atrofiado. E melhor, o braço direito, de acordo com a narrativa de Lucas. Lucas
faz questão de dizer o braço direito, porque isso tem importância cultural. O braço direito, no Oriente, tem uma importância muito grande. Então, é um homem que tinha o braço todo atrofiado, seco, mirrado, né? Com uma dificuldade muito grande. Primeiro, só para a gente pensar um pouquinho nas consequências aqui, um homem que tinha o braço direito mirrado era o braço do trabalho, era o braço, a mão da alimentação. Então ele não podia se alimentar com dignidade, porque a mão esquerda, na cultura oriental, é a mão de fazer aquilo que eles chamavam de ações não nobres. As ações nobres são feitas com a mão direita, e as ações não nobres eram feitas com a mão esquerda. E uma das ações não nobres é a higiene pessoal, por exemplo. Então lá ninguém cumprimenta ninguém com a mão esquerda. Ninguém pega na mão esquerda de ninguém, porque é a mão da higiene pessoal. Se cumprimenta só com a mão direita. Então era um homem que não era cumprimentado, era um homem que comia com a sua mão de ações não nobres, era um homem que não podia trabalhar, porque não tinha a mão direita, muito possivelmente vivia de mendicância. Podemos inferir isso, o texto não está dizendo, mas dá para a gente pensar nessa possibilidade. Era um homem que não tinha o acolhimento nas sinagogas, muito possivelmente ele ficava ali na porta, esperando a ação misericordiosa de alguém que jogar para ele lá alguma ajuda, né? Então você imagina bem esse homem que estava ali relegado ao afastamento, relegado a viver à margem da sociedade. Hoje na escola dominical eu usei a palavra excêntrico, né? E a gente costuma se referir às pessoas um pouco diferentes da gente, né? A gente fala que aquela pessoa é excêntrica. Por que aquela pessoa é excêntrica? Porque ela não está no nosso centro de forma de vida, né? Ela está à margem. Então ele literalmente é um homem fora do centro, excêntrico. E é interessante a gente entender que era um homem que, por ter só a mão não nobre, era a mão de ações impuras. E olha que interessante, era um homem que muito possivelmente a cultura de sua época também o via castigado por Deus por ter só a mão esquerda. Porque todas as enfermidades naquele momento eram vistas, olha que coisa horrível, hein? Como consequência de algum erro ou pecado. E aí Deus castigava. Vamos lembrar que a gente está num período onde o princípio teológico é a teologia retributiva. E graças a Deus nós já vencemos isso, né? Aquele que obedece à lei é abençoado por Deus. E o que desobedece é o quê? Amaldiçoado. Então aquele homem era visto pela sua sociedade como alguém amaldiçoado. Com certeza vivia uma carência de afeto absurda. Com certeza, quando Jesus entra ali para ensinar, naquela sinagoga no sábado, ele tomou uma certa coragem, talvez do que nunca fizera antes, de dar aquela entradinha ali perto da porta e ficar ali atrás, talvez com uma esperança de alguma misericórdia, com uma esperança de algum milagre, de alguma coisa acontecer, mas estava ali, fora do centro, lá atrás, escondido, sem ser visto por ninguém, desconsiderado, afastado. Esse era o ponto de vista daquele homem. Tinha um outro ponto de vista muito interessante, que era o ponto de vista dos fariseus, aqui na narrativa. Vamos lembrar que primeiro, né, o problema de Jesus, o confronto que Jesus tinha, não era com o farisaísmo de forma geral, né, gente? Não era. O farisaísmo de forma geral, a gente não pode dizer que era ruim, até porque fariseu significa santo, conhecedor da lei. Então tinha muita gente séria no farisaísmo, sabe? A gente generaliza, né? É a mesma coisa a gente dizer assim, não gosto de presbiteriano. Eu não gosto de falar assim. Não gosto de crente.
É a mesma coisa de falar assim, né? Generalizando. Agora, quando a gente fala assim, o confronto de Jesus era com fariseus hipócritas, eu não gosto de presbiteriano hipócrita, você vai falar assim, eu também não. Não é? Não é verdade? Eu não gosto de crente hipócrita, eu também não. Aí a gente se identifica. É mais ou menos isso. O confronto de Jesus aqui era com os fariseus hipócritas. E aqui, com os fariseus hipócritas, olha que interessante, né? No ponto de vista, primeira coisa, eles tinham ali um objetivo aqui na narrativa de Lucas. Primeiro, os fariseus estavam com um interesse dogmático, religioso, procurando em Jesus alguma falha. Por quê? Porque para o fariseu hipócrita, a lei precisa ser respeitada a qualquer custo. Todo ser humano é colocado inferior, com menos importância à observação da lei. E Jesus sabia, lembra do texto? Jesus sabia o que estava dentro do coração desses homens. E a doutrina, o dogma que esses homens estavam defendendo é que a qualquer preço, e a qualquer custo, a qualquer dor, a qualquer sofrimento, era a guarda do sábado. Era a guarda do sábado. Para falar em guarda do sábado, eu preciso dizer o seguinte: primeiro, que a guarda do sábado aqui no Novo Testamento não tem absolutamente nada a ver com o que vem à sua cabeça quando eu falo guardar o sábado. Nem com o Adventismo atual. O Adventismo atual não guarda o sábado no modelo do Novo Testamento. No modelo do Antigo Testamento também. Vamos lembrar que nenhum de nós guarda o domingo da maneira que os judeus guardavam o sábado. O domingo para nós é, o nosso domingo é o dia de descanso, é o nosso Shabá. Mentira. Conversa fiada. Tá bom? Por quê? Porque a gente vem para cá, a gente celebra, a gente encontra, né? Tem gente que trabalha, eu trabalho domingo. Né? Tem gente que tem outros trabalhos no domingo, não é verdade? Tem gente que tem plantão. Pedro está aí, né? Quantas pessoas tem na área de saúde que trabalham no domingo? Não é verdade? Quantos cuidadores de idosos, não? Marlene está aí ralando. Um monte de gente trabalha no domingo. Então não tem nada disso aqui. Tá? Do mesmo jeito, para a gente entender um pouquinho como funcionava o sábado lá nesse contexto, do mesmo jeito que tem lugar sagrado, templo, na cabeça da cultura judaica tinha tempo sagrado. E o tempo sagrado começava do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. E só terminava oficialmente quando 3 estrelas apareciam no céu no pôr do sol no sábado. Olhou para o céu, 1 estrela só, não terminou o Shabbat. 2 estrelas, não terminou o Shabbat. 3 estrelas, Shabbat terminado, podemos trabalhar. Tá bom? Além desse tempo sagrado de vida exclusiva para Deus, você não pode fazer nada, absolutamente nada. Além dos textos sagrados que nós temos no Antigo Testamento, existem construções de outras normas que o sistema religioso judeu colocou. Então nós temos no Êxodo, no capítulo 31 a 35, essas leis cerimoniais. Dentre elas está dizendo que aquele que intencionalmente não guarda o sábado é réu de morte. Ninguém vai morrer se você não vier no culto. Vai. Eu vou apresentar um de vocês publicamente aqui no domingo que vem. Faltou no culto domingo passado, vamos apedrejar? Não. Não vai acontecer. Então a gente não guarda o domingo e guarda o sábado não. Tá bom? Então assim, quem não guardava o Shabbat era réu de morte. Tá bom? E uma das leis construídas, eram 39 leis a mais, fora das que estão no Antigo Testamento, que o sistema religioso estabeleceu na época. Uma delas era o seguinte,
você pode até no sábado socorrer alguém que está em risco de morte. Tem alguém morrendo? Pode socorrer. Mas se tem alguém que está enfermo ou doente e não está em risco de morte, tem que deixar sofrer, só vai atender depois que a terceira estrela aparecer no céu no pôr do sol do sábado. Antes disso, não atende. Deixa sofrer, não está em risco de morte. Tem um dia para esperar atendimento aí. Tá bom? Só para a gente entender um pouquinho aí essas regras, né? O que acontecia. Não preciso dizer que não era o caso desse homem. Era o caso desse homem, ele ia morrer para morrer seguida? Não. Ele já vivia a vida inteira para morrer seguida. Ele não estava em risco de morte. Confere? Não era o caso desse homem. O que esse grupo de fariseus hipócritas queriam? Testar Jesus, para ver se Jesus intencionalmente quebraria o sábado e fosse réu de morte, porque eles queriam juntar, de acordo com os textos de Marcos e de Mateus, com os herodianos, para ter motivo para matar Jesus. E aqui eu vou já para o segundo interesse. Além dos interesses dogmáticos que esses fariseus hipócritas tinham, eles também tinham interesses políticos. Por quê? Porque além de Jesus ser um risco para a religião judaica, não se enganem, Jesus, discípulo de João Batista, já morto por Herodes, né? João foi assassinado por Herodes, e Jesus, do mesmo jeito que João confrontava Herodes, Jesus também. Então os herodianos, né, o partido de Herodes, foi procurado pelos fariseus para juntarem forças ali para exterminarem uma ameaça, a pessoa do rebelde Jesus Cristo. Era ameaça para os judeus, era ameaça para os herodianos. Tá bom? Então, olha que interessante, né? É muito legal. Eu preciso trazer aqui uma frase do Frei Beto, quando eu vou pensar nesse homem. Porque Frei Beto disse assim: Jesus não morreu dormindo, não morreu deitado. Não morreu deitado. Ele foi executado. Ele foi executado por ser um risco para o Estado. É isso que o Frei Beto disse. Então não vamos nos enganar, não. Vamos ler a história do jeito que a história é, com muita responsabilidade, né? É só a gente lembrar o que está escrito lá naquela plaquinha mesmo. INRI, o que é? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Por que era um risco para o Estado? Porque quem era rei? Gente, o imperador era rei. Qualquer outro rei era risco para o imperador. Tem que matar. Concorrência desnecessária aí. Tá bom? É só a gente lembrar disso. Bom, outro interesse desse grupo, tá? Que é importante para nós, e que esse interesse está lá no texto de Mateus, não está aqui em Lucas, não, mas está em Mateus. Que é o seguinte, porque no texto de Mateus, lembra lá que Jesus coloca a questão da ovelha? Se a ovelha cair lá, você não vai resgatar a ovelha no sábado, né? Não é isso? Uma das leis permitiam ovelhas serem resgatadas. Sabe qual que é o interesse aqui? Vocês acham que a ovelha era pet desse povo? Cachorrinho, bonitinho? Vem cá. Não. Ovelha era bem, era gado. Então os interesses que os fariseus precisavam manter eram interesses financeiros em detrimento do sofrimento humano. Os interesses financeiros, eu posso resgatar a ovelha, mas eu não posso curar a mão desse moço aqui que está sofrendo. Percebe? Que o dinheiro vale mais do que a saúde do moço. Estão percebendo isso? Então esse é o terceiro olhar. Terceira característica do ponto de vista dos fariseus hipócritas ali presentes. Tá bom? E aí tem essa briga, né? Que eu posso resgatar o gado, eu posso resgatar o bem, mas eu não posso fazer o bem a outro ser humano. Mas tem um outro personagem maravilhoso aqui, que é Jesus Cristo.
tem um outro ponto de vista. Muito diferente. Muito diferente do ponto de vista desse moço, sofrido, marginalizado, excêntrico, afastado, carente, tratado como impuro. Muito diferente desses três interesses, né? Dogmáticos, políticos e financeiros desse grupo dos hipócritas fariseus. Jesus, quando vê alguém na excentricidade, Jesus, quando vê alguém à margem, Jesus, quando vê alguém fora, Jesus, quando vê alguém excluído, Jesus, quando vê alguém que não tem o direito daquilo que no centro todo mundo tem, o que Jesus faz? Para onde que Jesus chama? Para o centro, para o meio. Sabe, todas as pessoas que nós colocamos à margem, que nós falamos, não, Deus ama, mas, não, até que pode, mas, sabe o que Jesus faz no lugar da gente? A gente mantém lá, né? A pessoa lá na margem, longe de mim, sem eu me incomodar, né? Jesus pega essa pessoa e põe no centro, chama para o meio, o centro das atenções. É esse o ponto de vista de Jesus. Primeiro ponto de vista, primeira característica, trazer para o centro, ele chama para o centro. Outra frase muito importante que está aí, de maneira muito especial nas ações sociais, né? Que quem tem fome tem o quê? Hein, gente? Quem tem fome tem o quê? Pressa. Para Jesus, a gente pode talvez parafrasear assim: quem tem sofrimento também tem pressa. Não dá para esperar o Shabat terminar. O sofrimento já foi prolongado demais. O Shabat não é mais importante do que esse homem. As 3 estrelas no céu aparecendo, elas não são mais importantes do que o sofrimento desse homem. Com esse braço ressequido anos após anos, tratado com humilhação, sem dignidade, ano após ano, sem cumprimentar ninguém, sem abraçar ninguém, sem comer com dignidade, sem poder trabalhar. Ano após ano, tem que ser agora. Quem sofre tem pressa. Jesus não espera Shabat acabar. E o terceiro ponto, que está muito centrado na narrativa de Marcos, é a dureza do coração desses fariseus hipócritas. Jesus tem um objetivo, o ponto de vista dele é de confrontar a dureza do coração desses homens. Por quê? Porque em Marcos, Jesus chama esses homens de corações duros. E nessa cultura, Jesus chega a irar, viu, gente? Tem uma ira de Jesus aqui, diante de tamanha dureza do coração. E o coração, a gente precisa entender isso, né? Que essa região aqui, ó, na cultura oriental, não é o que ela significa para nós. Quando eu falo coração, o que eu falo aqui para a gente? O que eu falo para a gente? Emoções, né? Não. As emoções lá é outro lugar. Tá bom? A dureza do coração naquela cultura é uma mente dura. É gente de cabeça dura. É gente que não consegue refletir, que não consegue raciocinar. É gente alienada, é gente cega. Entende? É gente extremista. É gente dura. Isso fez Jesus irar. Por isso Jesus faz a pergunta: o que convém fazer no sábado? O bem ou o mal? Percebem isso? Esse enfrentamento dessa dureza do coração? Por isso. E aí, Jesus traz alguém que não está em risco de morte. E Jesus não observa o Shabat publicamente por causa do sofrimento desse homem. Era a oportunidade única de incluir um excluído. Era a oportunidade única de trazer para o
estava excêntrico. Era a oportunidade única de tirar da margem alguém que está na margem e colocar como centro daquela comunidade. Fazer o bem, curar alguém. Jesus, o ponto de vista de Jesus é: eu preciso fazer o bem, eu preciso curar, eu preciso enfrentar esse dogma doentio que tem matado muita gente. Eu preciso expor a hipocrisia religiosa desses fariseus hipócritas. Eu preciso denunciar o quanto essa religião está matando. 3 pontos de vista eu encerro aqui hoje com vocês. Ponto de vista do homem, ponto de vista dos fariseus hipócritas e o ponto de vista de Jesus. E eu pergunto assim, para a gente finalizar esse segundo domingo de preparo, para celebrarmos a ressurreição. E o nosso ponto de vista? Como lemos esse texto? O que enxergamos nesse texto? Será que a gente tem algum interesse religioso de manter o que a religião tem tanto imposto sobre nós, sem considerar se ela está fazendo bem ou mal para o ser humano? Será que eu tenho algum interesse financeiro em manter o meu status quo religioso? Será que eu tenho algum interesse político em manter a minha religião como está? Será que eu me identifico com os interesses do ponto de vista dos fariseus hipócritas? Será que eu me sinto à margem, excluído? Será que eu busco oportunidade de dignidade? Será que eu tenho carência de afeto? Será que eu me sinto impuro, tratado como impuro pelas pessoas ao meu redor? Será que o meu erro foi considerado impuro por outras pessoas que elas não conseguem me considerar, me respeitar, me acolher? Será que eu procuro misericórdia de Deus para que eu não viva à margem da sociedade, para que eu consiga dignidade de fazer parte do todo? Ou será que eu consigo, na vida, ver as situações do ponto de vista de Jesus? Quando eu vejo alguém excêntrico, eu faço tudo para que aquela pessoa faça parte do centro comigo? Quando eu vejo alguém à margem, eu faço tudo para aquela pessoa sair da margem e fazer parte do centro comigo? Quando eu vejo um dogma religioso e um bem a ser feito que confronta o dogma, eu escolho o dogma ou eu escolho o bem a ser feito? Será que eu consigo enfrentar estruturas religiosas que oprimem, que desconsideram o ser humano, para fazer o bem ao ser humano e repensar as estruturas religiosas? Será que eu consigo repensar? A gente tem falado muito de ressignificar, né, filho? Será que eu consigo ressignificar algumas coisas que eu trago tanto e que têm oprimido tanta gente e que precisam hoje ser vistas pelo ponto de vista de Jesus? Cada um tem a sua resposta pessoal. Eu espero que essa resposta esteja dentro do processo lindo que nós estudamos hoje na escola dominical, que é um processo de santificação. E o meu desejo, do fundo do meu coração, é que cada pessoa aqui presente, que nos acompanha, tenha de fato identificações muito mais com o ponto de vista de Jesus do que os fariseus hipócritas. E também, às vezes, até nós nos identificamos com o ponto de vista desse homem que precisamos da misericórdia de Deus. De repente, a gente precisa de um acolhimento de Deus para que a gente possa acolher o outro. Que Deus nos ajude, nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Fiquemos de pé, meus irmãos e meus irmãos. Recebamos a bênção na manhã de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso Pai, consolo e comunhão do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, minha irmã, sobre a sua vida, meu irmão, sobre cada família aqui representada, sobre a nossa comunidade de fé, sobre toda a humanidade tão carente.